Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Minha Vida é Bem. Essa semana falando sobre a Parashá Vayeshev, que significa e ele se estabeleceu. Eu sempre digo, começo falando que esse programa não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para os meus filhos, para a minha família, a minha primogênita, a Gabriela Dodani, ao Gabriel Kalev e a minha caçula, a Ariela Receida. É um programa que tem como objetivo, personalidade e principalmente o objetivo, finalidade, falar somente sobre a Parashá HaShavua. É um projeto que eu sempre criei para deixar perpetuado na internet, no YouTube, caso um dia o papai não esteja mais presente aqui, possam ficar para os netos, bisnetos, os filhos, e a gente falar sobre os problemas do dia a dia, trazer ensinamentos para que a gente possa viver uma vida segundo os ensinamentos da Torá, ok? Então, mas qualquer outra pessoa que assim esteja assistindo esse vídeo, queira se beneficiar, queira estudar com a gente, não são minhas palavras, mas são palavras da Torá, e alguns ensinamentos filosóficos aqui eu ensino através de Rashi como base e os outros sábios, mas para os meus filhos. Não é proselitista, mas qualquer pessoa que queira assistir, fique à vontade. Essa é a nossa ideologia, essa é a nossa filosofia baseada na Torá, porque Hashem Emet, Torá Emet, Moshe Emet, ok? Vamos fazer então rapidamente a leitura da bênção Abrahá, da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão. Hoje o programa Segunda Aliá, ok? Que vai do capítulo 37, passou aqui de 12 ao 22, versículo 12 ao 21. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah amen ve'amen. Os irmãos de Yosef saíram para cuidar do rebanho em Shechem. Israel disse a Yosef: eu acredito que teus irmãos estão apacentando o rebanho em Shechem. Eu gostaria que tu fosses até eles. Eu estou pronto, replicou Yosef, mesmo sabendo, isso em parênteses, tá? O quanto seus irmãos o odiavam. Israel disse-lhe: vá agora e vê como teus irmãos e os rebanhos estão, e traze-me um relato. Então Israel enviou do vale de Hebron, e Yosef chegou a Shechem. Bem, vamos falando por tópico aqui, não vou ler toda essa aliá, mas aqui essa aliá vai falar basicamente sobre o seguinte, sobre os irmãos vão cuidar do rebanho em Shechem, ou seja, eles se afastam um pouco, né? E a Israel, então, portanto, envia Yosef, e Yosef afirma que está pronto, né? Porque ele está pronto, o que significa isso? Né? Os nossos sábios vão dizer que profeticamente ele sabia que se ele fosse, ele poderia realmente sofrer um atentado, mas ele estava pronto para dar a vida dele para cumprir uma mitzvah muito importante, que era a mitzvah de honrar o pai, honrar os seus pais, ou seja, eu vou cumprir com aquilo que meu pai me disse, né, com aquilo que meu pai me ordenou, eu vou comprar. Então ele estava pronto, estou pronto, preparado, entre parênteses, os nossos sábios já vão dizer isso. Vá agora, vê como teus irmãos e os rebanhos estão, e traz-me um relato. E aí Israel, então, portanto, envia de Hebron, como nós vemos, Hebron, e Yosef chega até Shechem. Mas interessante, quando ele chega até Shechem, fala que ele não encontra os irmãos ali em Shechem. Então diz, então, mas, e vem falando que, vou ler um pouco aqui, né, e vá agora e vê, tal, e ele chegou a Shechem. E aí, no versículo 15 do capítulo 37, fala que o anjo Gabriel, disfarçado de homem, porque a Torá não está entre parênteses, tá, segundo Rashi, mas o que fala na realidade aqui é que um homem achou-o vagando pelos campos. Como é que pode? A Torá diz que um homem achou-o. Se um pode ter dito que o homem encontrou, né? Encontrou, tá ali, ou se encontrou com ele, é algo por acaso, mas fala que o achou. Se o achou, é alguém que estava procurando. Mas era um homem, era um anjo, o que que era? A gente já sabe aqui que Rashi vai dizer que era o anjo Gabriel, né? Ou Gabriel, né? E aí fala sobre o seguinte: um homem achou vagando pelos campos, ou seja, ele estava meio que perdido, porque ele viu os irmãos não estavam aqui, vai ali, não está aqui, não está ali, ele está vagando. E aí esse homem, né, ou esse Ish,
né, o anjo Gabriel, o que tu estás procurando? Faz a pergunta, e perguntou o homem, né, perguntou no caso o homem. Yosef então responde e diz: eu estou procurando meus irmãos. Respondeu Yosef: talvez tu possas me dizer onde eles estão cuidando do rebanho. Se você sabe alguma coisa, você pode me dizer. Então o homem disse: eles deixaram este lugar. Ou seja, o que significa deixar este lugar? Entre parênteses, significa eles deixaram, eles não agem mais como teus irmãos, ou seja, eles não estão mais em Shechem, eles não estão mais em Canaã, eles não estão mais sob a influência atmosférica da Torá e das mitzvot, essa essência espiritual, eles deixaram, ou seja, não estão mais se comportando como teu irmão, não agem mais como teu irmão, pois escutei-os dizendo: vamos para Dotam, encontrar um pretexto para matar o nosso irmão. Ou seja, Dotam, eles foram para lá, um lugar mais longe, que não tinha tanta essa influência sobre Yaakov, que estava ali, que emanava toda essa influência espiritual, e eles foram procurar um pretexto, por isso que eles foram a Dotam. É muito interessante esse nome aqui, né? Então eles foram para Dotam encontrar então esse pretexto, né? Mas Yosef foi atrás dele. Vamos ver aqui. E aí continua falando aqui no versículo 17, e Yosef foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotam. Ponto. Vamos parar aqui. Os nossos sábios vão dizer, já está mais aqui, mas eu vou tentar já explicar para não demorar muito esse vídeo. Os nossos sábios vão dizer o seguinte: qual era a ordem de Yaakov de Israel? Era que ele fosse até Shechem. Ou seja, eu vou até lá. Se os meus irmãos não encontrei eles, qual era o papel de Yosef? Voltar para o pai e dizer: papai, eu cumpri com aquilo que você me ordenou. Você mandou eu ir até Shechem, eu fui até Shechem. Eles não encontrei eles, não tem relato, acabou, a vida de Yosef estava salva, estava tudo ok. Mas o que foi que levou Yosef a fazer isso? Ou seja, ir além daquilo que foi pedido para ele. Yosef foi atrás de seus irmãos e encontrou. Ele não sabia que ele estava correndo risco de vida? Ele poderia dizer: não vou, eu cumpri já o papel, papai já mandou eu cumprir, já tirei a minha responsabilidade, vou voltar. Por que ele foi? Por que ele teve que fazer além? Porque ele teve que correr o risco. E fala que ele saiu então dessa atmosfera, ele foi até Dotam. E aí no Passuque, no versículo 18, fala: e eles viram de longe, antes que ele os alcançasse, e planejaram matá-lo. Ou seja, aqui existe um outro ensinamento, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas, elas acabam nos enxergando, nos vendo de longe. O que significa? Quando você vê alguma coisa de longe, você não tem uma noção clara, você não tem uma imagem clara do que é aquilo. Você só consegue ter uma percepção, você só consegue ter um entendimento completo quando você vê aquilo de próximo. Você esteve próximo, você ficou próximo, aí você consegue entender melhor. De longe ninguém consegue enxergar muita coisa. Parece alguma coisa, mas quando chega é outra. Então aqui a gente vê a forma preconceituosa, né, que eles tiveram, ou seja, de José. E muitas vezes as pessoas têm isso, muitas vezes nós mesmos temos isso. Nós olhamos uma pessoa, nem conhecemos a pessoa direito, e aí a gente já olha e fala: não gostei dessa pessoa, essa pessoa é chata, essa pessoa é isso. Por quê? Porque você teve uma ideia pré-concebida dela ainda, você não teve uma experiência, não olhou, não viu o que levou essa pessoa a fazer isso, e isso é algo errado. Nós devemos nos aproximar, ver, e fala então que eles enxergaram ele de longe e já planejaram matá-lo. Então isso acontece muito hoje em dia. Hoje em dia, algumas pessoas têm esse preconceito, esse antissemitismo. O judeu é avarento, o judeu é mão de vaca, o judeu é isso. Porque você acredita, tem pessoas que são cristãs ou cristãos, né? Ou católicos, evangélicos, e muitas vezes eles perguntam para mim e dizem: vem cá, o judeu acredita em Deus? Em que o judeu acredita? Tem pessoas que acham que a gente não acredita em Deus. E aí você tem que dizer: mas espera aí, o verdadeiro Deus da Bíblia é um só, e é o Deus de Israel. As pessoas, o judeu acredita em Deus, entendeu? É uma coisa é uma pergunta para mim que eu acho muito grosseira e ignorante da parte. Como uma pessoa pergunta isso? Em que o judeu acredita? Cristãos que leem, que dizem que lê a Bíblia, enfim. Estou sendo preconceituoso, estou olhando, chegando de longe? Não estou sendo, porque eu já tenho muitos amigos cristãos, eu conheço muito bem a base da fé doutrinária deles, eu sei como é que eu convivi, trabalhei muito tempo para pessoas assim desse jeito, eu estou falando com conhecimento de causa, ok? Então,
só pra gente finalizar, eles olharam de forma deturpada, né? Porque a raiva cegou. Então, muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado quando olhar as pessoas de longe, tá? Não vamos olhar, não vamos julgar, porque a gente vai tentar matar essas pessoas, ok? Matar em que sentidos? Em vários outros sentidos filosóficos, ok? E aí começa então falando que eles foram até Dotã e eles viram de longe, antes que os alcançasse e planejaram matá-lo. Aí eles falam, aí vem o sonhador, vamos matá-lo e atirá-lo. Aqui existe pontos. Ele fala, aí vem o sonhador, né? Fala, vamos matá-lo, vamos atirá-lo dentro de um poço. E depois fala que podemos, então, podemos dizer que um animal selvagem o devorou. Preste bem atenção, como é que eles falam que vamos dizer que um animal selvagem o devorou? Isso significa que eles, naquele momento, estavam agindo como animais selvagens. E aqui fala, eles dizem, então, veremos o que será seus sonhos, e algumas traduções dizem que o próprio Deus disse, então veremos o que será de fato de seus sonhos, ou seja, vamos ver se realmente os sonhos vão se concretizar ou não, porque se é algo determinado por Deus vai acontecer, ok? Então fala então que eles, eu estou dizendo que eles, quando eles falam, podemos dizer que um animal selvagem o devorou, na minha concepção, eles estavam agindo de forma irracional naquele momento, porque muitas vezes, olha, vou trazer um ensinamento aqui, né, contemporâneo. Eu tenho muitas pessoas que são a favor dos animais, protegem os animais, e muitos deles às vezes postam no Facebook e dizem que os animais são muito mais misericordiosos do que os homens. Por quê? E a própria Torá vai trazer isso daqui. Existem alguns posts que eles colocam no Facebook, e você vê às vezes mães que tem o filho, esconde o filho, né? Ou seja, acabam abortando o filho, pegando o filho e jogando na sarjeta, jogando no camburão do lixo, jogando na lagoa. Mães, né? Pessoas, mulheres que tiveram filhos, etc. Lógico que a gente não pode julgar isso de uma maneira superficial, porque existem problemas patológicos, etc. Nós temos que ver casos e casos, mas nós vemos muitas vezes o ser humano matando o seu próprio irmão, matando muitas vezes o filho que ele gerou, né, de forma racional. Às vezes ele faz isso que não é racional nenhuma, é irracional. E muitas vezes o próprio animal, que é irracional, um cachorro preservando a vida. Você vê muitas vezes um animal que adota um outro animal que não é da mesma espécie do que ele. E muitas vezes o ser humano, essa semana, nós estamos gravando esse vídeo em dezembro de 2016, ok? Essa semana eu vi até o Edmundo, um amigo meu judeu, que era do Beit Chabad, ele postou, achei muito legal, ele fala muito sobre os animais, ele tenta ser vegano, que ele não gosta de comer, matar animais, eu acho muito bonito isso dele. E aí postou um post que eu achei interessante, tô falando o nome dele porque eu quero dar o crédito a ele. Ele postou um vídeo que eu achei interessante. Falei, cara, mas é justamente isso que está acontecendo hoje em dia. Mostrou a foto de uma criança africana quase morrendo, desnutrida ali com ossos, e do outro lado mostrou uma foto de um cachorrinho, né, com bolo, com velas, etc. Então, olha que ponto o ser humano chegou, né? Muitas vezes a gente está preparado, a gente é muito mais misericordioso com o animal, que tem animal, tem cachorro que é muito mais bem tratado do que um ser humano, e olha que ele defende os animais, mas naquele momento ele está mostrando, olha que coisa que acontece hoje em dia. As pessoas muitas vezes tratam melhor um animal, que também deve ser bem tratado. O judaísmo prega que você deve tratar os animais, não pode matar um mosquito sem ser matar por matar. Você não pode matar uma formiga, não pode, ok? A preservação da vida está acima de qualquer coisa. Até tirar uma fruta, quebrar uma árvore, você não pode fazer isso. Mas olha como eles deturpam às vezes hoje em dia. Ou seja, você dá comida, dá a casa, roupa lavada para o animal, mas o teu próximo que está vivendo do lado, você muitas vezes despreza. Eu me lembro de uma pequena piada que eu não posso deixar de contar aqui. Uma vez tinha um mendigo deitado na rua e tinha um cachorrinho do lado dele. A mulher chegou assim, uma madame de dinheiro, chegou chorando e disse: "Isso é desumano, isso não pode acontecer, como é que pode? Ah, meu Deus, viver nesse relento, pega sol, chuva, frio." E ela tira assim R$100 da bolsa e diz: "Olha, eu tô dando com todo carinho." E o homem, o mendigo, achando que era pra ele, e ela virou e disse: "Toma conta bem desse cachorro, dá comida, caça pra ele, dá alguma coisa pra ele comer, compra um cobertor." Olha só, e o homem achando que ela tava chorando por causa dele, e era por causa do animal. O ser humano, dane-se. Então, olha
a inversão de valores que existe hoje em dia, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu falo que a própria Torá vai falar isso daqui, porque Reuven, quando fala que Reuven tentou salvar Yosef e pediu que ele jogasse dentro do poço, a gente já vai ver isso já rapidinho, vem explicando justamente sobre isso, que Reuven acreditava que Yosef estava melhor dentro do poço com cobras e escorpiões do que com os irmãos, que pareciam animais irracionais, sendo que cobras e escorpiões são irracionais, e Yosef estava muito bem mais na companhia deles do que dos irmãos. E aí Reuven ouviu isso daí e salvou, no caso de Yosef, dizendo: não matem, né, não derramem o sangue, né, podem atirá-lo, não coloquem a mão nele. Então fala que Reuven ali tentou salvá-lo e defendê-lo para depois devolvê-lo ao seu pai, ok? Então isso daqui é que nos conta, né? Só deixa eu ver aqui mais uma questão. Ele fala sobre o seguinte: Reuven ouviu, salvou de suas mãos, no Passuque 21 do capítulo 37, não matemo-nos. Olha que interessante, quando a Torá fala e salvou das suas mãos, e o próprio Reuven fala não matemos. Ele poderia ter dito não matem-o, né? Mas ele fala não matemos porque ele agiu de estratégia para querer dizer que ele estava também concordando com aquilo. Não matemos-nos, ou seja, eu estou no meio, ou seja, não matemos-nos. Ele fala, né? E disse Reuven, argumentando a seus irmãos: não derramem o sangue. Aí ele está falando dele, que vocês é que estão tentando matar, eu não, né? Vocês podem atirá-la. Ele falou dele, ou seja, ele não queria atirar ele no poço, mas vocês podem atirá-lo dentro deste poço, né, no deserto. Não coloque a mão nele, para salvar Yosef de suas mãos, depois devolveram ao seu pai. A faísca da Hassedut diz sobre o seguinte: a Hassedut nos explica aqui por que Yaakov esperava ansiosamente que o sonho de Yosef se concretizasse. Existem duas questões A e B. Todos os outros irmãos optavam por ser pastores, tá? Porque para poderem se dedicar propriamente a Deus, eu já expliquei isso ainda agora, né? Eles precisavam então se isolar das distrações da vida cotidiana. E Yosef, por outro lado, então quer dizer, Yaakov queria que se realizasse logo, porque os irmãos eram só pastores. Yosef também era pastor, mas nesse caso aqui eles se distanciavam daquilo que é material para se ligarem mais à questão religiosa. Assim como a gente vê lá Zevulun e Issachar, as duas tribos, uma saía para trabalhar e sustentava a outra que estudava a Torá, e uma se beneficiava do mérito da outra. E Yosef era diferente. Yosef era então superior aos seus irmãos neste sentido, porque ele era capaz de se manter, né, mergulhado no mundo material, na mundanidade, né, e ainda assim permanecer impecável no seu serviço de Deus. Ou seja, os nossos sábios vão dizer também que por isso que a maioria dos homens de negócios, os grandes judeus também são homens de negócios, né? Porque eles conseguem trazer essa espiritualidade, essa divindade para o reino material também. Então as pessoas que conseguem viver tanto na materialidade como na espiritualidade, elas são muito mais superiores do que aquelas que se isolam só para viver o lado espiritual. Então, porque o verdadeiro objetivo da Torá é se envolver no plano material, santificando o plano material, formando uma morada para Deus aqui no plano material, nesse mundo inferior. Por isso, Yaakov esperou antecipadamente que o sonho de Yosef e de que seus irmãos se tornariam submissos a ele se cumprisse, para que eles que pudesse ser cumprido, para que eles então se beneficiassem de alguma forma da grandeza de Yosef. Na realidade, era somente obtendo algo de grandeza espiritual de Yosef que as outras tribos poderiam sobreviver às dificuldades do exílio, ou seja, ser superior em sobreviver no exílio. É por isso que nós também fazemos as brachot aos nossos filhos, que você seja como Efraim, Menash, como Efraim e Menash, ok? E B, Yaakov também estava esperando impacientemente por Mashiach ben Yosef, o precursor de Mashiach ben David. E ele fala então, aqui o Rashi vem dizer, então, o que foi que esse homem, o que foi que Gabriel, por que ele é Gabriel? Né? Então ele fala porque eles deixaram este lugar, porque Gabriel veio trazer uma mensagem especial, né, de que os seus irmãos haviam mudado. Então o próprio Ramban, Ramban, fala que as interpretações de Rashi não foram de fato ditas por Gabriel, né?
para Yosef, pois Yosef certamente não teria ido procurar os seus irmãos. Aqui existe uma pequena discussão, né? Eles não concordam entre Rashi e Ramban. Fala que as interpretações de Rashi não foram de fato ditas por Gabriel para Yosef, pois Yosef certamente não teria ido procurar os seus irmãos se soubesse que eles planejavam matá-lo. Rashi está explicando aqui um duplo sentido das escrituras, mas aqui eu vou logo explicar o que significa. O Rashi vai dizer que realmente era Gabriel, porque só quem sabia dar essa mensagem de que os irmãos tinham mudado era Gabriel. O Gabriel era que sabia que os irmãos. Yosef não sabia que tinha mudado, se os seus irmãos tinham, ou seja, ficado mais ainda com ódio dele ao ponto de tentar matá-lo. Só quem tinha essa informação era o anjo Gabriel, que era uma informação divina, era uma profecia, um recado divino. Por isso que Gabriel, ele aparece aqui para dar essa notícia, ok? Não para encaminhar Yosef, mas para dar essa notícia. Só que fala mais ainda. Se Ramban diz, espera aí, não pode, mas se Yosef sabia que os irmãos queriam matar ele, por que então ele vai ao encontro? Aí Rashi traz um outro ensinamento, que eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas eu já vou dar aqui a dica, que Yosef, como eu disse, Yosef poderia ter cumprido o serviço dele e ter voltado, né? Meus irmãos não estão enxergando, eu vou voltar, acabou, não tem mais nada. Mas Yosef, ele é tão superior, ele era tão tzadik, que ele fez além disso. Ele estava disposto a dar a vida dele para cumprir uma mitzvah linda, maravilhosa, que era honrar os seus pais. Ou seja, ele foi, mesmo sabendo que iria correr risco de vida, ele foi para tentar cumprir a mitzvah de honrar o pai dele. Ou seja, ele foi além da lei. Se ele tivesse voltado, ele teria cumprido a mitzvah e pronto, estaria resguardado a vida dele, mas ele foi além para cumprir a mitzvah. Só que aí existe uma outra questão halárquica. Uma pessoa, existe aquela questão halárquica que diz o seguinte: se uma pessoa deve entregar a vida dela para cumprir a mitzvah que é exigida dela, mas aquela mitzvah que não é exigida dela, se ela entregar a vida dela, ela está cometendo pecado. Então Yosef ali, ele não deveria ter ido, que ele estava ainda jogando, ele estava entregando a vida dele, ele estava correndo risco de vida, então ele é passível de pecado, ele está errado. Como é que fica essa questão aí? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Um homem achou, como eu já falei, né, em algum lugar, procurou Yosef. Só um anjo, tá, como Gabriel, poderia transmitir essa notícia. Eu já falei sobre isso, que tinha o duplo sentido, né, e sabia qual era a real intenção de seus irmãos. E Yosef então foi testado. Aqui entra a questão, Yosef foi testado, ou seja, o anjo Gabriel não foi só mandado ali para mandar mensagem, mas para testar até que ponto, qual era a grandeza de Yosef. Yosef foi testado, pois deveria ir até Shiren, como eu falei, né, e cumpriria então seu papel com a missão, já disse sobre isso, dada pelo seu pai, mas ele excedeu, Yosef, ele excedeu a sua missão, indo além do que lhe foi ordenado, mesmo correndo risco de vida, para honrar o seu pai. O anjo apareceu para testá-lo, por isso que Rashi fala que era o anjo Gabriel. Um homem normal não iria saber dessa revelação que é divina, ao encaminhá-lo ao encontro de uma possível morte. Ou seja, pois era o anjo da severidade. Gabriel é o anjo da severidade, por isso que confirma mais ainda que era Gabriel, porque se ele fosse, ele iria ser passível de um assassinato, o risco de vida, o anjo da severidade. Até que ponto Yosef seria leal para ir e cumprir essa mitzvah? Ele deveria sacrificar a sua vida para cumprir essa mitzvah. Então devemos morrer ou até dar a nossa vida para não transgredir. Ou seja, nesse caso, em que caso você deve dar a sua vida? Adoração a ídolos. Se alguém disser que você deve adorar ídolos, você deve morrer da sua vida e não transgredir, não adorar ídolos. Relações sexuais ilícitas ou impróprias, tá? Relações impróprias e assassinato em público. Você deve dar a sua vida, ok? Pagar com sua vida, mas não cometer esses atos, não transgredir mitzvot Torá. Isso está lá revelado em Sanhedrin, tá? 74a. Mas Ramban, com M aqui, fala sobre o seguinte, que se a Torá diz que você deve transgredir para salvar sua vida e você resolve morrer, você é culpado de tirar sua vida, você é pecador. A própria vida, você é pecador. Mas isso daqui também está em Hilchot Yosedei a Torá 5, capítulo 5, versículo A. Mas o Tosafot fala sobre o seguinte: o Tosafot discorda. Se você
permite morrer em vez de transgredir, ela é considerada como executado um ato de retidão. Quem traz esse ensinamento para a gente então é Tosafot. Então vamos recapitular. Se você a Torá te dá essa brecha, você pode transgredir essa mitzvah para resguardar sua vida, ela te dá essa brecha e você resolve morrer, você está transgredindo, ok? Então, e se a Torá diz que não é para você transgredir e você transgride, você está cometendo, então você é errado. Mas o Tosafot fala que o Yosef justamente agiu dessa outra maneira. Yosef, ele na realidade, ele sabia que ele corria risco de vida, mas ele preferiu correr esse risco de vida, foi um caso excepcional, entendeu? E ele por isso foi computado como grande retidão para ele. Por fim, Yosef julgou favorável arriscar sua vida para cumprir exatamente a mesma mitzvah que seus irmãos não haviam cumprido. Ou seja, Yosef tentou, não, eu vou lá, vou arriscar minha vida para honrar os meus pais. Dessa forma, Yosef esperava que eles vissem, poxa, o nosso irmão está correndo risco, ou seja, ele está se arriscando para a vida dele, para cumprir essa mitzvah de honrar o pai. Então, dessa forma, os irmãos, ele queria despertar esse arrependimento, tá? Que os irmãos se arrependessem e aprendessem com ele e tivessem então feito techuvá com esse exemplo encorajador. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu, porque eles estavam numa outra atmosfera. Enfim, acabou não acontecendo isso. Por que os irmãos planejavam matar Yosef? Vem essa pergunta aqui, e Sforno diz o seguinte: os irmãos pensavam que Yosef queria então se juntar a eles, não de uma forma amigável, mas para encontrar falhas, ou seja, lá vem ele vai vir só para querer ver nossos podres aqui e deletar a gente para nosso pai. Então eles achavam que Yosef então faria um relatório ruim para o seu pai, o Jacob, Israel, e em sua ira, então talvez eles achavam, poxa, se ele falar os nossos podres com o nosso pai, o que vai acontecer? O nosso pai, na ira, com raiva, vai acabar nos amaldiçoando, né? Ou Deus irá nos castigar por causa disso daí, e nós poderemos morrer, ou seja, não só morrer fisicamente, mas podemos morrer de forma espiritual, ok? E aí Yosef então ia fazer o quê? Ia permanecer como sozinho, o único filho abençoado entre os filhos. Então naquele momento eles interpretaram de maneira deturpativa, eles deturparam ali, eles achavam que estariam correndo risco de vida, ok? Então olha só como nós devemos sempre também julgar favoravelmente um judeu. Os nossos sábios dizem isso, sempre julgue um judeu de forma favorável, porque até os seus atos que são abomináveis podem ser considerados atos justos, divinos. Então preste bem atenção aqui, é muito interessante isso que Sforno nos traz, tá? Porque eles estavam certos. Poxa, vai vir um irmão, esse irmão é cagueta, como fala aqui no linguajar chulo brasileiro, ele é dedo duro, ele está falando contra a gente, nosso pai vai amaldiçoar a gente, o que é uma tribo que deveria ser bênção, e Yosef está querendo ser o filhinho do papai, o único filhinho aí, ter a bênção, entendeu? E a gente vai morrer espiritualmente, a gente vai ser amaldiçoado. Deus o livre, isso não permite, então mais vale José e Yosef perecer do que 11 tribos. Não vamos fazer isso daí. Então os outros irmãos, eles eram tzadikim, eles eram justos completos, pessoas justas, tá? Como vemos que todos os seus nomes aparecem no peitoral do Kohen Gadol. Nesse caso, eles seguiram o princípio halakhico, o halakhico que diz sobre o seguinte, de que se uma pessoa se aproxima de você para matá-lo, você deve matá-la primeiro em autodefesas. Isso está baseado em Sanhedrin 72b. Então, eles seguiram uma lei halakhica. Ou seja, se uma pessoa vem contra a minha vida, eu devo me defender, eu devo matar essa pessoa primeiro. Então, eles agiram até esse ato deles, que muitas pessoas vão olhar, eles não deveriam fazer isso, olha como fizeram na paraxá passada. Algumas pessoas falaram mal de Diná, olha o que a Diná fez, Diná saiu para ver as filhas da terra, ela é isso, e não entenderam a grandiosidade, o ato expansivo de Diná, segundo Léa, que era algo meritório,
como aconteceu, muitas pessoas julgavam desfavoravelmente Shimon e Levi, né, quando saíram e mataram Shechem. Nós vemos o próprio Deus se calando diante desse ato, porque a cidade inteira era passiva de culpa. O que acontece é o seguinte: muitas vezes as pessoas querem ser mais justas, mais benevolentes do que Deus, ok? E as pessoas se acham um direito de pensar como Deus faria isso. Deus é justo, Ele é verdadeiro. Então aqui traz esforo nessa questão pra gente de que eles eram de Tzadikim, por isso Deus consentiu em todos os momentos, porque eles agiram com atos e méritos aos céus, com pensamentos divinos, ou seja, eles estavam correndo risco de vida, não só material como espiritual ali, eles tinham que defender a vida deles, mas tudo faz parte de um grande plano divino, e nós vamos ver lá na frente, não sei se nessa aliá, mas na outra aliá, que quando eles venderam Yosef, eles fizeram um pacto de silêncio, que o próprio Deus foi computado no Minyan para que Jacob e Israel não soubesse disso. Como é que Deus pode compactuar com uma venda de Yosef? Como é que ele pode entrar como a 10ª pessoa ali para assinar embaixo o voto de silêncio? Como é que pode isso? As pessoas muitas vezes querem ser mais justas do que Deus. Então fala mais aqui o Zohar, vem falando como Reuven esperava salvar Yosef. Aqui vem aquela explicação que eu já disse. O Zohar traz uma explicação para a gente de que se havia cobras e escorpiões no buraco, ok, como o Rashi fala pra gente que existia, né, ou seja, cobras e buracos ali, por que então está escrito sobre Reuven que ele disse isto somente para salvar Yosef de suas mãos e devolvê-lo ao seu pai? Porque era isso que realmente Reuven estava dizendo, que ele estava compactuando com aquela ideia ali, mas ele só quis tirar o foco, ou seja, agir de estratégia para que os irmãos deixassem ele ali, depois ele tirasse Reuven e levasse para o seu pai, salvasse a vida de Yosef. Reuven não tinha, Reuven naquele momento ele não temia que as cobras e escorpiões ferissem Yosef, com certeza não, tá? Porque nesse caso ele planejava devolver então ao seu pai, então ele sabia que se Yosef caísse ali, ele estaria muito mais salvo, que os escorpiões não iriam picar ele. O versículo declara que os seus atos eram para salvá-lo, mas por quê? Até que ponto Reuven acreditava que ele estaria salvo ali? Reuven tinha certeza de que os seus irmãos iriam prejudicar Yosef. Ele sabia, né, que Yosef, pois ele sabia que o quanto eles o odiavam e desejavam matá-lo. Reuven diz: é melhor eu lançá-lo então num buraco cheio de cobras e escorpiões do que entregá-lo àqueles que odeiam e que não têm nenhuma compaixão por ele. Pois no lugar de cobras e escorpiões, se um homem for íntegro, olha que ensinamento muito interessante, se um homem for íntegro, Deus realizará para ele milagres e ele o salvará, ou às vezes ele é salvo pelo próprio mérito de seus pais. Mas se ele for entregue na mão de homens, de seus inimigos, poucas são as chances dele fugir, porque os homens têm livre arbítrio, tá? Então a natureza ela pode ser manipulada, ela pode ser subjugada de acordo com o mérito. Ou Deus faz um milagre para ele, ou ele é salvo pelo mérito dos seus patriarcas, etc. Então ele sabia que ele estaria muito mais salvo com animais irracionais do que com o homem que tem o livre arbítrio. Vejam só a piedade de Reuven. Ele sabia que Shimon e Levi eram implacáveis e astutos quando se juntavam suas forças. Quando eles se uniram contra Shechem e mataram todos os homens, Reuven disse: se uma cidade tão grande não escapou do ódio desses meus irmãos, quanto mais um rapaz de 17 anos e cair nas suas mãos, ele não restará um fragmento da carne dele. Então é melhor eu salvá-lo deles. E aí, ora, a rainha fala o seguinte: como uma pessoa tem livre escolha, ela pode matar um homem, não é realmente passível de morte pelo tribunal divino. Então, ou seja, essa pessoa ela pode morrer através de como é que se diz? Ela pode morrer através de um decreto divino, tá? Então, assim, o versículo declara que Reuven quis salvar Yosef da mão deles. Isso é das mãos que tiveram livre escolha. Os irmãos acreditavam que matando Yosef, eles seriam capazes de eliminar os efeitos de seus sonhos proféticos. Aqui termina então a nossa segunda aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayu lanu betochenu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém ve amém. Nós voltaremos no próximo programa falando sobre a terceira aliá. Shalom Aleichem e Yitraot. Only you
que white family